A paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha pela Rede Brasil. É com bastante satisfação que estamos iniciando mais uma lição de vida e trazendo uma pessoa vitoriosa hoje. O nosso irmão Edinaldo Xavier, que vai nos contar como tem sido a sua vida desde a sua infância até os dias atuais. Nós vamos saber como o Todo-Poderoso tem agido na sua existência e quando se deparou também com as dificuldades. Eu espero que esse testemunho, o testemunho do nosso irmão, possa contribuir para o aumento da sua fé. João 16:33 nos diz algo muito importante. Escute. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos agora entrevistar o nosso convidado, Edinaldo Xavier, que é cooperador na obra do Senhor como auxiliar de trabalho lá na Igreja Assembleia de Deus, em Jaboatão dos Guararapes. Seja muito bem-vindo, irmão Edinaldo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Rossano. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que concede-me de estar aqui, onde o Senhor, há 20 dias atrás, me mostrou em sonho. Aleluia. Que eu estaria aqui sentado nesta cadeira de frente com o Senhor, conversando, e não demorou muito, o Senhor cumpriu com aquilo que Ele me mostrou. Até chamei o irmão, um vizinho, o irmão Leandro, e eu disse para ele: olha, ontem à noite, Deus, Ele me mostrou em sonho que eu estava frente a frente com aquele irmão Rossano, apresentador do Lição de Vida, e ele disse: eu creio, irmão, vai em frente, Deus vai realizar. E não demorou muito e nós estamos aqui. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Também quero agradecer ao ministério da igreja, ao nosso pastor Ailton, o pastor presidente, por ter aberto essas portas para os ex-presidiários. Quero agradecer ao meu presbítero, Antônio Vicente, e todos os obreiros ali que congregamos ali na igreja em Belém de Judá, ali no Alto dos Carneiros. Quero mandar a paz para minha mãe, que também está nos ouvindo, e também para os presidiários, moça, não podemos deixar esquecer. Jamais esquecê-los, é verdade. De mandar a paz para os detentos, da onde o Senhor me arrancou dali de dentro. Também estávamos, ao domingo, ali na FUNASA de Abreu e Lima, e disse para os adolescentes que mandaria a paz para eles ali, não só os da ala 10, mas também das outras alas, especialmente para o jovem Felipe, que está ali dentro, e dizer para ele que Deus vai arrancar ele dali com muita pressa, e todos aqueles que ali estão, também. Para todos os telespectadores, queremos mandar a paz do Senhor Jesus também. Espero que o Senhor Deus, Ele fale aos corações através daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Hoje o senhor trabalha com os presidiários em cadeias, em presídios? Trabalhamos, irmão Rossano, trabalhamos, fazemos parte de um grupo, que trabalhamos dentro dos presídios aqui no estado, como o Aníbal Bruno, Barreto de Campelo, o Presídio da Paz, Igaraçu Segurança Máxima, a FUNASA de Abreu e Lima, a FUNASA daqui também, da Abidia de Carvalho, e também presídio feminino. Estamos trabalhando aí, todos os domingos estamos aí dentro do presídio, pregando a palavra de Deus. Isso aí. A palavra tem sido próspera dentro do presídio, irmão? Pessoas têm se convertido? Tem, muitas vidas têm sido alcançadas, através de nossas vidas, e o Senhor nos deu ousadia, para chegar ali e pregar a palavra de Deus, como o Senhor já tem nos arrancado, dali de dentro. Fazemos parte de um grupo de resgate ali do Alto dos Milagres, aonde o irmão... Fazendo milagre, então. É verdade, Deus está fazendo milagre dentro dos milagres. E nós fazemos parte deste grupo ali, onde o irmão Carlos José também faz parte, que esteve aqui, o irmão Valmir Caetano também esteve aqui. E hoje nós evangelizamos tanto dentro das penitenciárias, como também dentro das favelas ali, onde tem pontos de tráficos de drogas. Nós estamos lá pregando a palavra de Deus e o nome do Senhor tem sido glorificado. Dentro das penitenciárias, irmão Rossano, Deus tem feito coisas tremendas ali dentro. Amém. E o senhor também é auxiliar de trabalho. Onde? Ali em Belém de Judá. Em Belém de Judá. Congregamos com o presbítero Antônio Vicente, com o nosso pastor Dário Tavares. Quero mandar a paz também para o nosso pastor Dário Tavares, não esquecendo de ter nos apoiado
né, nos dado a maior força ali. Amém. Mas o senhor não nasceu auxiliar de trabalho. Aliás, o senhor não nasceu nem numa família evangélica. Não, Como é que foi o início de tudo, irmão? Irmão Rossano, eu não nasci num berço evangélico. Eu nasci e me criei aqui dentro do bairro do Coque, próximo aqui mesmo, ao lado, né? Sim. E morei 25 anos da minha vida aqui dentro, né? Com apenas 7 anos de idade comecei a trabalhar no centro do Recife, né? Aqui na cidade. Meu pai trabalhava dentro do mercado de São José, onde trabalhou por 27 anos. Aí quando eu completei os meus 7 anos, comecei a vender pipoca, picolé ali. O senhor vinha direto de casa com o seu papai? Não, ele saía muito cedo. Saía mais cedo. Daí eu já ia com outro colega que me levava para o centro da cidade. E ali nós começamos. A partir dos meus 7 anos, meu pai já não me dava mais calçados, roupas, né? Isso aí já era eu que comprava mesmo com o meu sustento. Já apenas uma criança, né? Comecei muito cedo. Sei. Trabalhando ali na cidade. Eram quantos irmãos? Eram eu e mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos. O irmão Alexandre e o irmão Edivaldo, que hoje já não se encontra mais em nosso meio. Ah, sei. A mamãe trabalhava muito, mas em casa? Era, em casa, né? Só trabalhávamos eu e o meu pai. Sei. Era ali, eu poderia ajudar minha mãe, né? Ela não comprava mais roupas para mim, era comigo, tudo aí. E também ainda ajudava a minha mãe naquilo que eu ganhava vendendo pipoca. Então, irmão Edinaldo, não houve muita dificuldade com relação ao alimento? Foi razoável? Foi razoável, né? Foi razoável. Mas aí houve uma época, depois que o negócio ficou um pouco meio difícil. Sei. Né? Trabalhei dos meus 7 anos até os meus 12 anos de idade na cidade, vendendo pipoca. E nós fazíamos parte de uma organização ali no bairro dos Coelhos, chamado OAF, né? Que fica ali de frente ao IMIP, a maternidade. E nós frequentávamos ali. E aos meus 12 anos de idade eu fui levado por eles para fazer um teste na ERIC do Nordeste. Né, na empresa ali em Paraty. A OAF, então, era uma organização de resgate de crianças? Era, organização de auxílio fraterno. Auxílio fraterno. Né, onde acolhia crianças ali carentes. Né, então, fomos levados ali para fazer um teste na ERIC do Nordeste. Eu tinha apenas 12 anos de idade, comigo foram mais 15 jovens, adolescentes, né, para apenas uma vaga de office boy para trabalhar na ERIC do Nordeste. Sei. Meu grau de estudo era o menor que tinha entre eles. Era o menor? Era o menor. Né, e fomos ali fazendo o teste. Eu não tinha esperança por os outros ter um grau de estudo maior do que o meu. Sei. Né? E ali fizemos o teste e ficamos aguardando a resposta, quem seria aquele que iria ocupar a vaga disponível para trabalhar como mensageiro ali na fábrica. Né? E para minha surpresa, né, quando foi na hora que o gerente ele veio para citar o nome de quem havia sido escolhido, e o meu nome foi mencionado ali. Né? Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Sei. Fizemos pela manhã, né, por volta de meio-dia em diante a seguir já veio ali a resposta, o resultado de Chegaram a almoçar lá na fábrica mesmo? Almoçamos lá na fábrica nesse dia, né? E foi uma benção, fiquei alegre ali, passamos ali um período trabalhando ali, né? Foi muito bom. Minha mãe ficou muito feliz também, com apenas 12 anos de idade, já trabalhando de office boy numa empresa. Né? E ali foi onde tudo começou, com 3 anos e meio, né? Eu fui surpreendido ali, onde um dia meu pai sempre trabalhava ali, sempre trabalhou dentro do mercado, e ele saía comigo todos os dias, me acompanhava até o ponto do ônibus no centro da cidade, porque o nosso horário era um horário que coincidia o meu com o dele. Sei. Por volta de 5h30 da manhã nós saíamos, como eu trabalhava e pegava de 7 horas da manhã, e era longe, né? E ele trabalhava dentro do mercado, e o horário que ele chegava era sempre 5h30, 6 horas. E passamos mais de 3 anos ali nesse período, né, ele me acompanhando, mas houve um dia que essa trajetória foi interrompida. Meu pai não pôde mais me acompanhar, né, no dia 18 de março de 1994, quando eu procurei ele pela manhã dentro de casa, o meu pai não estava. Já tinha saído? Ele não dormiu em casa aquela noite. Não tinha dormido. Foi a minha mãe, eu perguntei, ela disse que ele saiu ontem e ainda não havia voltado. Foi quando eu me aprontei e tive que sair só naquele dia, pela manhã cedinho. E com uma certa preocupação, não? É verdade. E quando eu
Cheguei, coloquei os pés fora de minha casa, na frente havia um paredão muito grande, né? De longe eu avistei alguém deitado. E quando eu olhei que avistei, não reconheci bem, não dava para reconhecer porque o corpo estava para o lado de fora e a parte da cintura para cima estava para dentro do cercado que havia na frente da minha casa. Mas quando eu me aproximei ali, irmão Rossano, que eu olhei, né, eu já tomei um choque ali, eu comecei a me sentir uma frieza por dentro, que quando eu me aproximei eu vi que era o meu pai que estava ali. Meu pai tinha sido assassinado naquela madrugada. Conheci pelo short que ele estava, aquele short era um short meu, que eu gostava de jogar bola com ele. E eu fui impactado ali com aquela cena, né, chorava desesperado sobre o corpo do meu pai, deitado, né, pude deitar sobre o corpo dele ali, eu acordei toda a vizinhança naquela manhã, chorando e desesperado, e eu dizia para o meu pai naquele momento que um dia eu ficaria frente a frente com quem tirou a vida dele. E um dia eu me vingaria da morte do meu pai. Foi aquele projeto que eu coloquei dentro do meu coração, foi o projeto de vingança. A partir dali? A partir dali, mas a Bíblia diz que do coração do homem vêm os planos e os projetos, está escrito em Provérbios 16 e 1, mas do Senhor vem a resposta. É Deus que dá a resposta dos nossos projetos. Irmão Edinaldo, então a partir daquele instante, o seu projeto de vida era única e exclusivamente vingar a morte do seu pai? Era vingança. Né? Me projetei ali, abandonei o meu emprego. Muitas pessoas ali ouviram, né? Pessoas que estão nos ouvindo, né? E viram, né? Presenciaram quando eu ali jurei vingança e disse que um dia me vingaria da morte do meu pai, ficaria frente a frente com quem fez aquilo com ele. Né? E muitas pessoas puderam... O senhor tinha quantos anos nesse momento? Eu tinha 15 anos. Eu já estava com 15 anos de idade. Eu não tive mais condições de trabalho, abandonei o emprego, não fui mais para a empresa. A minha mãe, observando que eu não estava muito bem com aquela situação, pela cena a qual eu vi, né, ela falava comigo, eu já não entendia muita coisa, né? Eu estava entendendo coisa com coisa aquilo que minha mãe falava comigo. Ela chegou a me levar em clínica psiquiátrica, né, e os médicos observando, percebendo a minha situação, passaram uma série de remédios para mim. Eu passei a tomar os medicamentos, remédio de manhã, tarde e noite. Irmão Rossano, então abandonei o meu emprego. Passou-se alguns anos, foi quando eu completei meus 18 anos de idade. Aos 17 já comecei a usar drogas, entrei de cabeça na vida do crime, praticando assaltos. E ao completar os meus 18 anos de idade, o meu presente de aniversário foi entrar pelas portas do presídio Aníbal Bruno, para desespero maior da minha mãe e da minha família. Com apenas 8 dias em que estava ali dentro do presídio Aníbal Bruno, houve-se uma rebelião muito grande ali no ano de 1997, né, onde eu já estava ali dentro, e foi no dia de visita. Estava ali a minha mãe, meus irmãos, parentes meus. Naquele dia houve tragédia ali dentro, né? Quem estava ali dentro pôde presenciar aquilo, repórteres, jornais noticiaram aquele acontecimento, que morreu visita naquele dia, né? Polícia também. Grande foi o que aconteceu ali dentro. As visitas não pôde sair pelo portão principal, né, naquele dia, porque não houve condições, porque todo o tumulto foi no portão principal do presídio Aníbal Bruno. Então tiveram que colocar escada pelo muro do presídio, onde as visitas tiveram que sair por ali, pulando o muro do presídio. E eu pude ver a minha mãe ali pular o muro daquele presídio, né? Pude ver também meus irmãos pular o muro do presídio Aníbal Bruno e outros parentes meus que ali estavam também, né? Mas a minha mãe conseguiu me tirar dali de dentro, né? Com alguns meses, não passei muito tempo ali, minha mãe conseguiu me tirar. Quando eu retorno para o bairro do Coque novamente, irmão Rossano, onde nasci e me criei, alguém chegou para mim e apontou quem foi que havia assassinado meu pai. Aí foi que o projeto de vingança aumentou, né, e eu procurei... Agora você já sabia quem tinha acontecido. Já sabia com toda a certeza quem foi que havia feito aquilo com meu pai.
né, quem havia disparado os tiros no meu pai. Aí foi que o projeto aumentou mais ainda, né, procurava pelas madrugadas essa pessoa, né, para poder me vingar da morte do meu pai. Irmão Edinaldo, antes dessa situação, até quando o senhor chegou a entrar no presídio, o evangelho não chegou ao senhor nesse período de 12, 15 até 17 anos? Não, irmãos, não, não. Havia alguns irmãos evangelizados para mim, né, o irmão Bartolomeu junto com o irmão Valdomiro, né, evangelizaram-me muito, me levaram ao Templo Central. Uma vez cheguei a aceitar a Jesus através deles, né, mas passei uma semana, foi pouco tempo, não deu nem para sentir, né. Não tinha muita convicção? Não, então? não, me afastei muito rápido, né, ali, mas eu fui alcançado, a palavra foi pregada, foi evangelizada, né, mas o período foi pouco demais, né, me afastei com apenas 8 dias. Entendo. Irmão Sandro, então, daí no período que eu passei procurando me vingar da morte do meu pai, né, durante 5 anos, né, aqui dentro do coque, esperava sempre ele por um caminho, ele não vinha. Essa pessoa Que assassinou, morava lá, também, dentro do coque, né? Sei. Ele nunca saiu de lá, né? Até hoje ele ainda mora lá no coque, Sei. onde tudo aconteceu. Então procurei ele, né, de várias formas para me vingar da morte do meu pai. Isso diariamente você fazia? Mas pela madrugada, Mais pela madrugada? né? Porque o que eu queria fazer sem que alguém pudesse saber que haveria sido eu que tivesse feito aquilo, porque a minha intenção era de permanecer ainda no local. Sei. Né? Não queria, achando eu que poderia fazer alguma coisa, né, e que ninguém ia saber, e ficar impune, que ninguém iria saber, né, onde a Bíblia diz que Deus ele vê todas as coisas, né, e que nada fica impune aos olhos de Deus. Quando o senhor saiu e começou a fazer essa procura e saiu do presídio, o senhor estava se sustentando com o quê? Aí eu já estava, irmão Sandro, passei a negociar no centro da cidade, né? Voltei a negociar novamente, né? Depois de haver trabalhado como office boy, voltei a negociar no centro da cidade de novo, né? Ali na Dantas Barreto, né? Ali eu me sustentava dali, né? E a sua família também? A minha mãe já estava trabalhando como empregada doméstica, né? Depois que meu pai partiu, eu entrei para o crime, fui para dentro do presídio, então minha mãe passou a trabalhar, né, em casa de família, né, para poder levar feira para mim dentro do presídio, né, dali saía o nosso sustento. Mas depois que o meu pai partiu, nós passamos uma dificuldade né, financeirazinha de alimento, onde muitas vezes, né, nós tínhamos o alimento, mas não tinha mistura, não tínhamos a carne para comer, né, entrou uma dificuldade depois que meu pai partiu. E depois que eu também deixei de trabalhar e entrei para a vida do crime. Então, todas as madrugadas, então, a partir de então, o senhor tinha aquela expectativa de encontrar aquela pessoa? Eu tinha. Né, passei 5 anos. Você imagina o que é alguém passar 5 anos no mesmo bairro querendo tirar a vida de outra pessoa e não conseguir fazer nada. Isso já era Deus trabalhando, irmãos. Já era o trabalhar do Senhor. Chegou a alguma dessas madrugadas ver essa pessoa? Não. Não chegou a ver? Não, pelas madrugadas simplesmente não conseguia ver? Pelas madrugadas como eu queria, não. Não. Não, mas durante o dia eu via, né? Ficava aquele arquiteto dentro de mim, aquele projeto, querendo fazer algo, mas já era a mão de Deus. Sei. Já era a mão de Deus ali que não permitia que eu fizesse nada com ele. E durante 5 anos não consegui fazer nada. Foi quando o Senhor, Deus permitiu uma situação dentro do coque, para que eu saísse dali de dentro e fosse morar no bairro de Olinda. O senhor foi para a cidade de Olinda? De Olinda. Sei. Ali, aonde morei ali durante quase 7 anos. Foi ali onde eu tive um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Onde eu fui deparado pela campanha evangelizadora da Assembleia de Deus, né, do nosso ministério, em que faço parte hoje ali de Jardim Santa Rita, onde na época era o evangelista que antecedeu ao Valdeci José, que eu me esqueci o nome dele agora, irmão Rossano, né?
Mas pregaram para mim ali. O senhor saiu do Coque para ir para lá, para Olinda, em virtude de quê? Em virtude de o que aconteceu aqui dentro do Coque, entre uma rixa que houve entre eu e outra pessoa, né? Então ficou aquele confronto, ele querendo tirar minha vida, eu querendo tirar a vida dele. Então eu tive que sair daí de dentro do Coque, aí fui morar em Olinda. Saiu com a família toda ou só o senhor? Eu fui só. Sei. Fui só, né? Minha mãe ficou, né, junto com o meu irmão. Então, ali eu me lembro que no domingo à tarde, irmão, eu vinha da praia de Casa Caiada, né, e vinha um pouco embriagado ainda, e fui deparado pela campanha evangelizadora de Jardim Santa Rita. Glória a Deus. Da Assembleia de Deus. E eles me pararam, pregaram para mim, né, e fizeram o convite ali. Eu não quis aceitar a Jesus, né, mas quando eu dei as costas que ia embora, um irmão olhou para mim e disse: moço, se lembre que há um Deus no céu. Glória a Deus. Ele ouve oração de pecador arrependido. Glória a Deus. Quando você estiver aflito, angustiado, lembre-se que há um Deus que ouve oração de pecador arrependido. Amém, Jesus. Eu olhei para ele, dei as costas e fui embora, irmãos. Isso no domingo à tarde. Na segunda-feira pela manhã, eu peguei o coletivo, o ônibus do Amparo, para ir para o centro da cidade, onde já estava negociando. E naquele intervalo de Olinda para Recife, o ônibus estava aproximadamente no Giradouro de Olinda, ali que é muito conhecido, onde fizeram hoje uma ponte nova. Isso. E ali eu me lembrei da palavra que o irmão me deu. Aquela palavra estava dentro de mim, remoendo. E eu disse, olhei da janela, dentro do coletivo para o céu, e eu disse: Deus, o irmão me deu uma palavra ontem. Ele disse que o Senhor ouve a oração de pecador arrependido. Glória a Deus. Se é verdade que o Senhor está me ouvindo aqui dentro deste ônibus, o ônibus estava lotado, irmão. Eu disse: se é verdade, se aquele irmão não estava mentindo, então, que o Senhor está me ouvindo agora, eu quero ser crente. Lá dentro do ônibus, uma palavra que foi dita um dia antes. Um dia antes. Glória ao nome do Senhor. Eu disse: é verdade mesmo, Deus, que o Senhor está me ouvindo, então me aceite como seu filho. Aleluia, Jesus. A partir de agora eu quero ser crente. Glória a Quando Deus. eu disse isso dentro do coletivo, irmão, Deus ouviu minha oração. Glória a Deus. A oração de um pecador, Deus ouve. Amém. A oração de pecador, quando ele se arrepende, irmão, imediatamente, não demorou. Quando eu disse: se o Senhor está me ouvindo, então me aceite como seu filho. Eu quero ser crente agora. Você falou isso audivelmente? Eu falei no oculto. No oculto, no coração. Falei no coração, no oculto. E o Espírito de Deus, naquela manhã, entrou dentro do meu coração e algo aconteceu ali naquela manhã. Até então, irmão Edinaldo, até esse momento, ainda havia aquele projeto... Ainda havia, de vingança. De vingança? Ainda havia, irmão. Pois não. Mas naquela manhã, quando eu falei com o Senhor, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Dentro do ônibus? Do coletivo. Meu Deus do céu, eu imagino a confusão dentro do ônibus. Dentro do coletivo, pessoas achavam que eu estava ficando louco. Oh, glória a Deus. E alguém até disse que eu estava ficando louco, e dentro de mim eu dizia assim: toda loucura for que nem essa, eu quero permanecer louco aqui nessa terra. Amém, Jesus. Porque Paulo disse que é loucura para os que perecem. Aleluia. Mas para nós que somos crentes salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Então deixa eu ver se eu entendi. Na sexta-feira, à tarde, o senhor é abordado pelo... No domingo à tarde. No domingo, perdão, à tarde, o senhor é abordado por uma campanha, o senhor ouve a palavra, mas o senhor está embriagado. Embriagado. Não é? Mas o senhor ouve uma palavra que cai dentro do seu coração, né? Deus ouve a oração de um pecador arrependido. No outro dia, de manhãzinha, indo para o trabalho, o senhor, remoendo aquela palavra, aceita Jesus em seu coração e é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Louvado dentro do coletivo. Seja. Que coisa tremenda, quando Deus quer fazer, irmão, não tem lugar. Glória a Deus. Ele faz aonde Ele quer, aonde lhe apraz, né? Porque o poder é dele, a autoridade é dele, e Ele não pede permissão a ninguém, irmão. E Ele me batizou dentro do coletivo, ônibus cheio.
Senti uma alegria tão grande dentro de mim. Amém. Todo o peso Não caiu tinha por crente terra. não no ônibus para dar glória a Deus com o senhor, não? Não, pelo menos onde eu estava na parte de trás não, irmão. Não, né? Não, né? Uhum. E eu fui para o meu trabalho ali, alegre, feliz da vida, Glória a Deus. por ter recebido Jesus como meu Salvador. O senhor sabia o que tinha acontecido com o senhor? Eu sabia porque eu nunca tinha sentido aquilo, irmão Assano, mas eu já havia presenciado. Ah, já havia presenciado? Já havia presenciado os irmãos falando ali língua. em línguas, em mistério com Deus, e eu ficava ali perguntando, né, o que é isso, né? O que será isso que esses irmãos aí estão falando? Uhum. Né? Porque eu já havia visitado a congregação, já havia... Né? Isso, o senhor passou aqueles 8 dias, né? É, Exato. né? Já havia feito visita, né, em igreja assim, uma vez ou outra, havia ido visitar a congregação e também já havia aceitado por 8 dias, né? E vi ali no Templo Central a glória de Deus ali se manifestar na vida dos irmãos. Né? Então, quando eu cheguei no trabalho, irmão Rossano, ali já no centro da cidade, né, alegre, feliz, aí eu contei a novidade, né, para os companheiros ali de trabalho, né? E teve um que falou para mim, eu disse, agora eu sou crente. Né, eu estava ainda de bermuda ali, Sei. de camiseta, e ele disse, mas como você é crente, você saiu daqui sábado, né, bebeu aqui com a gente, bebeu muito e agora você diz que é crente? Como foi? Onde aconteceu isso? Eu disse, foi dentro do coletivo agora, eu tive um encontro com Deus. Glória Aí disseram para mim, você não pode ser crente. Aí eu disse, mas por que eu não posso ser crente? Ele disse, você... O senhor vai dizer o que foi que eles disseram quando você disse, por que eu não posso ser crente? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí, esse é o Lição de Vida. Aqui estamos de volta no Lição de Vida, que coisa maravilhosa estar com você. Eu quero aproveitar para mandar uma saudação muito carinhosa, muito especial para Marilurdes Ferreira, que é de Arthur Lundgren 2. Deus abençoe sua vida, Marilurdes. E é você que está sintonizado, você gostaria também de participar, você que está assistindo, participar do Lição de Vida, mandando sua sugestão, sua crítica, sua palavra de incentivo, fica à vontade. Pode mandar o seu e-mail para liçãodevida@rbc1.com.br ou ainda mandar a sua cartinha para a Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50-090-000. A gente continua então conversando com o nosso irmão, o auxiliar Edinaldo Xavier. E aí o pessoal ficou tudo impactado, né? É verdade. E aí disseram, você não pode ser crente. Aí você, por que eu não posso ser crente? Foi o que eles disseram. Eles disseram, irmão, que eu não podia ser crente, né? Porque eu havia bebido muito com ele no sábado, né? Sim. Bebemos muito, então ele disse, você não pode ser crente. E uma que você é uma pessoa que você tem uma namorada aqui e outra ali, né? Era uma pessoa que... Meio namorador. Era, um pouco namorador. Sim. Entendeu, irmão? Então, aí disseram que eu não podia, mas o Espírito Santo falou comigo ali naquele momento e disse, sai daí, procura uma igreja, Aleluia. vai orar. Amém. Aí eu automaticamente ouvi a voz do Espírito Santo, saí de perto deles, procurei uma igreja e fui orar, irmão. Foi. Né? Não Ali trabalhei. mesmo no centro? Foi. Sim. Passei o dia numa igreja orando. Glória né? a Deus. Ali, a parte da tarde eu fui para casa, alegre, feliz. Então, seu primeiro dia de crente já foi orando? Já foi orando. Louvado Já fui de seja joelho Deus. ali orando, irmão Rossano. E com poucos meses de crente, Deus, Ele preparou uma surpresa para mim. É por isso que o Senhor me revestiu com poder no momento em que eu lhe aceitei como Salvador. Glória a Deus. Eu vim entender depois, por isso que João disse que o que Ele faz hoje, não entendemos, só entenderemos depois. É verdade. Então eu entendi o motivo pelo qual Deus ele me revestiu de poder. Porque o que vinha na frente era muito forte, irmão.
muito forte mesmo. Daí, com apenas 6 meses de crente, eu agora resolvi voltar para o coque, não para morar, mas para visitar a Assembleia de Deus da Rua Imperial, da área 38. A surpresa estava preparada para mim ali naquela noite. Glória a Deus. Né? Eu Sim. vim no domingo à noite, né, para rever os irmãos ali, né, a mudança, para que os irmãos vissem a mudança que Deus havia feito na minha vida, né? Jesus, amém. Da forma que eu saí de dentro do coque E agora como eu estava voltando. No paletó, gravata, Bíblia na mão, Oh, né, cheio de Deus, amém, né? Jesus. E eu vim feliz da vida. Amém. E quando eu cheguei na igreja, que eu dobrei o meu joelho, comecei a falar com Deus, irmãos. Orar a Deus, agradecendo pelo que Ele estava fazendo na minha vida, né? E o Espírito de Deus falava no meu coração, eu ainda de joelho me dizia, olhe para a porta da igreja. Mas eu fiquei sem entender e continuei orando. Novamente o Espírito Santo disse, olhe para a porta da igreja. Mas eu ainda permaneci de joelho. Mas quando ele me falou assim, meu filho, olhe para a porta da igreja. Falou mais forte. Glória a Deus. Aí eu me virei de joelho, irmão Assano, e eu olhei para a porta da igreja. Quando eu olhei para a porta da igreja, eu disse dentro de mim, Deus não pode. Deus disse, pode. Glória a Deus. Eu disse, Deus não. Deus disse, sim. Glória a Deus. Eu disse, não faça. Deus disse, faço. Porque quem vinha entrando pela porta da igreja, irmão Assano, era aquele homem que assassinou o meu pai. E durante 5 anos, eu procurei para tirar a sua vida. Só que agora ele vinha totalmente transformado, irmãos. Mudado. Glória ao nome Ele do vinha Senhor de Jesus. paletó, de Bíblia na mão, de gravata, cheio da glória de Deus. Glória a Deus. E eu olhava e dizia, Deus não, Deus dizia sim. Faça, Deus disse, faça. Como é que pode? Deus disse, pode, eu sou Deus de coisa nova. Isso Deus falava no meu oculto, irmãos. Glória a Deus. Falando comigo. E Deus disse, me levante. Imagine toda a igreja, irmão Rossano, sabendo de tudo que aconteceu, porque a maioria dos irmãos daqui da Rua Imperial são de dentro do coque e sabia toda a história, conhecia toda a história. Imagine agora o Senhor dentro de mim, brada e disse, levante e dê um abraço nele. Glória a Deus. Glória Aleluia. ao nome do Senhor Jesus. Abrace ele, eu disse, mas Deus, ele tirou a vida do meu pai. E Deus falava comigo, irmão, dizia, mas ele é o teu irmão. Glória a Deus. Céu que você vai morar, ele vai também. Não existe 2 céus, irmãos. E lá não entra intrigado. Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar uma palavra para os telespectadores que estão nos ouvindo. Que só existe um céu. E no céu não entra intrigado. Precisamos amar, perdoar uns aos outros. Assim como Paulo escrevendo à igreja de Colosso, no capítulo 3, ele disse que deveremos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E que se tivermos uma queixa um contra o outro, assim como Cristo perdoou a igreja, deveremos também perdoar uns aos outros. E Deus ali, irmão Rossano, ele começou, logo me ensinando. Mas ele lembrou-se de você também? Lembrou, ele sabia de tudo que ele fez, irmão Rossano. Ele sabia, a família dele esperava que a qualquer momento ele amanhecesse morto aqui dentro do bairro do Coque. Então, quando o Senhor me disse que eu me levantasse e que fosse abraçar ele, com pouca força ali, um pouco trêmulo, as carnes tremeu ali, porque foi 5 anos, nossa, procurando ele. E quando eu cheguei perto dele, ele parou de frente, e eu olhei para ele, é como se o Senhor estivesse dizendo para mim assim naquele momento,
Foi 5 anos você procurou ele. Você disse para o seu pai que um dia ficaria frente a frente com ele. Olha ele aí agora. E agora? Tira a vida ou não tira? Vai pegar ele agora ou não? E eu dizia dentro de mim, Deus, a única coisa que eu posso fazer é abraçá-lo. Aleluia. E Deus disse, então abraço. E a gente se abraçou, irmão Rossano, ali. A glória de Deus desceu. A muralha caiu por terra. Satanás foi envergonhado naquela noite. Aleluia. E o nome de Jesus foi glorificado ali, irmão Rossano. Glória a Deus. E a única coisa que nós sabíamos dizer um para o outro, eu te amo. Amém, Jesus. Nós chorávamos e ele dizia, eu te amo. Dizia, eu também te amo. Era a única coisa que a gente sabia dizer, irmão. Que amávamos um ao outro. E o Senhor Deus, naquele momento, ele me disse para mim, você vai pregar com ele. Você vai evangelizar junto com ele. Você vai ganhar almas junto com ele. E Deus nos colocou, irmão, para pregar junto. Para caminhar junto, para falar do amor de Deus junto. Houve um dia que eu resolvi fazer um trabalho, um culto, dentro do coque, onde tudo aconteceu. Em poucos meses de crente. E convidei ele para estar comigo ali naquele culto. E eu não havia percebido mais o culto aonde, irmão Rossano, eu estava fazendo para o Senhor ali. Foi justamente no local onde eu me abracei com meu pai. Aonde eu jurei vingança um dia. No caso, nesse momento, o senhor quebrou aquela maldição da vingança. Para a honra e glória de Jesus. O Senhor arrancou o coração de pedra. Aleluia. Me deu um coração novo, um espírito reto. E começou logo me ensinando a amar. Amém. E amar logo quem? Quem um dia me fez sofrer a mim, os meus irmãos, a minha mãe. Deus começou me ensinando logo a amar ele. E quando eu olhava para o local onde eu me abracei com meu pai, me lembrava, olhava para ele e Deus dizia abraça. Louvado seja. E eu me abraçava ali com ele, dizia eu te amo. Irmã Edinaldo, não vinha mais aquele sentimento negativo de frustração, Não, mas vinha realmente um sentimento de perdão, de graça perdão. de Deus. Realmente, quando a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia. E o Senhor me libertou. Ele fez uma limpeza por completo, irmão Rossano. Ali, limpou o meu coração, né? E me disse que eu iria pregar com ele, que eu iria caminhar com ele, né? Iríamos ganhar almas para o reino de Deus juntos. Né? Um dia ele me ligou, eu me lembro que ele fez uma proposta e disse para mim, perguntou, eu posso ir na sua casa? Posso passar o final de semana na sua casa? E eu disse, mas Deus, trazer ele aqui na minha casa. Eu já perdoei, o Senhor sabe, Deus. Né? Mas aí eu disse para ele, pode vir abençoado, com muita alegria, porque o verdadeiro perdão, irmão Rossano, ele não é só dito por palavras. Por ações também, não? Por ações, ele tem que ser vivido. O senhor, quando fala casa, seria a sua casa ou a casa da sua mãe? A minha casa. A sua casa. A minha casa, irmão Rossano. Aí ele veio para a minha casa, né? E fizemos ali, irmão Rossano, um banquete. Né? Ele veio com a família dele, nós se organizamos ali. Então, a minha mãe, que morava próximo aí a mim, né? Eu já não morava mais com minha mãe. Ela já era crente? Não, minha mãe ainda não é crente. Né? Então, quando ela foi em casa,
no dia que ele estava lá, irmão Rossano. E quando ela se deparou e deu de frente com ele, porque ela não podia ver ele. Aonde ela via ele na rua, ela cortava caminho, ela virava o rosto. O ódio estava dentro dela, Sei. a mágoa, como um dia estava dentro do meu. E aí, irmão Rossano, quando ela chegou em casa, que ela se deparou de frente com ele, ela deu meia volta e saiu. E quando ela saiu, ela me chamou e ela, com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse para mim: por que você fez isso comigo? Eu disse: que foi, mãe? Ela disse: por que você trouxe ele para dentro da sua casa? Você não sabe o que foi que ele fez? Eu disse: eu sei, mãe. E por que ele está aí? Eu disse: porque eu conheci um homem chamado Jesus. Aleluia. Jesus mudou minha vida. Jesus disse para mim que se eu não amá-lo, se eu não abraçá-lo, eu não vou morar no céu. Não adianta eu ser crente, estar com ódio dentro do meu coração. Né? Eu quero dizer para você que está nos vendo, aos telespectadores, né, que perdoe, abrace, ame aquele que lhe ofendeu um dia. Porque só existe uma forma de a gente continuar caminhando e ir para o céu. É perdoando, é amando, irmãos. Assim como Cristo um dia nos perdoou na cruz do Calvário. Glória a Deus. Quando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Muitas vezes pessoas fazem as coisas e não sabem o que está fazendo, irmão. Ele está sendo usado pelo inimigo de nossa alma. Né? E eu disse para minha mãe ali que eu teria que perdoar ele, que eu já havia perdoado, e que Deus mandou caminhar com ele. E irmão Rossano, Deus abençoou, né? Depois que eu perdoei ele, depois que eu abracei e comecei a andar com ele. Eu tinha aqui alguns pontos de comércio no centro da cidade. O Senhor me deu uma profissão, né? Como técnico em celular. Hoje eu trabalho como técnico em celular. E o Senhor me deu alguns pontos ali no centro da cidade. Eu lembro que um dia eu precisei de alguém para trabalhar comigo. E eu fui orar a Deus. E enquanto eu orava a Deus, e Deus me mostrava alguém para trabalhar comigo dentro da minha loja. Ele. Ele, irmão Rossano. Amém, Jesus. O Senhor, Ele me mostrou ele para trabalhar comigo. Glória a Deus. Dentro da minha loja, eu disse: mas Deus é Ele. Deus disse: é Ele. E quando eu fui a Ele, que convidei a Ele, Ele disse: eu já sabia. E Deus disse para mim: coloque ele para trabalhar com você. Amém. E eu tive que dar café da manhã a ele, irmão Rossano, almoço ao meio-dia, lanche da tarde. Eu tive que pagar a ele muito bem, porque Deus havia me abençoado e disse que eu pagasse a ele muito bem. E tem mais, e Deus ainda disse que eu largasse ele cedo, que era para ele fazer a obra do Senhor também. Amém, Jesus. Agora você imagine, você agora, né, dar café da manhã a uma pessoa que tirou a vida do seu pai, né, almoço, lanche da tarde para ele, e você ter que largar ele cedo. E você ter que pagar muito bem a ele, porque foi o Senhor que mandou. E tem mais, e tem que ser com alegria, porque é para Deus. Amém. Porque Deus conhece o que está dentro do coração. E ele passou um ano comigo dentro da minha loja, trabalhando comigo, irmãos. Pagava ele muito bem. E outra coisa, quando eu saía, né, quando eu fazia viagem, né, para comprar mercadoria fora, quem ficava como gerente era ele. Era ele que ficava gerenciando tudo ali, né, controlando tudo, né. Quando eu chegava, ele me dizia: foi assim, assim, passou assim, tá aqui, vendemos isso, né, me entregava tudo certinho, né. E tem sido uma bênção na nossa vida, irmão Rossano. E hoje, né, já faz mais de 7 anos que eu ando com ele, pregando a palavra de Deus. Quando minha mãe chegou um dia na loja que viu ele, ela chegou e deparou-se com ele de frente. Eu despachava alguém, um cliente,
E ele fazia um serviço do meu lado. Quando minha mãe chegou que viu ele, aí ela não pôde mais correr, irmão Rossano. Ela tinha que parar ali, teria que pegar uma encomenda comigo. E quando ela olhou para ele, ele se aproximou dela. Colocou o braço sobre os ombros da minha mãe e disse para ela, Jesus lhe ama. Ela olhou para ele e disse, eu sei. Ele disse, aceite Jesus como seu Salvador. Ela disse, um dia eu vou ser crente, igual a você e meu filho. Glória a Deus. Quando eu olhei para ela, olhei para ele, irmão Rossano, eu vi que Deus havia quebrado o laço. Aleluia. Deus já havia Glória desfeito toda a barreira. Glória a Deus. Porque para quem desviava caminho, para quem não queria nem olhar para ele, irmão Rossano, agora ele já colocava o braço sobre os ombros dela e falava de Jesus para ela. Amém. Deus quebrou o laço. Deus tirou o ódio de dentro do coração da minha mãe, né? Ela sabe disso, está nos vendo, né? E creio que o Senhor vai ter um encontro, vai salvar a minha mãe. Aleluia. E hoje, irmão Rossano, para a glória de Deus, quando Ele está comigo, aonde for, ou seja na minha casa, ou seja na mesa almoçando, a minha mãe senta ao lado dele. Minha mãe ainda não é crente, mas a minha mãe já perdoou ele. Aleluia. Também, moça. Glória ao nome do Senhor. Já senta junto com ele já prega para ela, já fala com ela, ele já abraça ela. Onde ela vê ele cumprimenta ela e ela fala com ele, moça. E ela ainda não é crente. Eu ganhei o meu irmão para Jesus com 1 ano de crente. Glória a Deus. Meu irmão Alexandre, quero mandar a paz para ele também. É um homem de Deus, ganhei ele para Jesus, né? E hoje ele já anda com o assassino do seu pai também. Já perdoou ele também. Amém. Ele é uma benção hoje, ele é um pregador da palavra de Deus, irmão Rossano, não mede distância, dirige campanha, né? É um trabalhador da obra, professor de escola dominical, é um homem empenhado dentro da obra de Deus. Amém. Eu lembro-me que, não posso esquecer de falar isso aqui, um dia a gente foi para dentro do presídio pregar, eu e ele junto. Você imagina agora, um matou o pai do outro, e agora está os dois dentro da penitenciária. Levando vida para os outros. Levando vidas dentro do cotel. E Deus fez algo tremendo ali, irmão. Foi que Deus fez. Pregamos ali dentro do pavilhão, dentro do cotel. Estava repleto de visita, de preso ali. Que as penitenciárias hoje estão superlotadas, estão cheias, irmão Rossano. É verdade. E nós pregamos ali, eu contei esse testemunho que eu estou contando aqui hoje. Ele estava do meu lado, ninguém sabia de quem eu estava falando, porque sempre que eu vou pregar os testemunhos, né, por aí dentro da nossa igreja, já vamos há 7 anos pregando dentro das Assembleias de Deus, do nosso ministério, né, e sempre eu deixo ele à parte, sem que ninguém saiba de quem é que eu estou falando, e no final eu apresento ele. A igreja fica surpresa quando eu digo de quem eu estou falando é esse aqui, que está aqui ao meu lado, e eu levanto ele e dou um abraço nele. A igreja tem recebido, e dentro do cotel foi assim. Depois que eu contei o testemunho, eu me abracei com ele, disse, foi esse daqui que um dia eu passei 5 anos da minha vida querendo tirar a vida dele. E hoje nós pregamos junto, a glória de Deus desceu ali naquela tarde, né, era a visita chorando, mãe de preso, filho de preso, tudo chorando ali, irmão Rossano. E eu lembro-me que quando a gente, antes de sairmos do presídio naquela tarde, antes de nós cruzarmos o portão principal do presídio, veio um preso correndo lá de dentro, desesperado. E aquele preso parou diante de nós e disse, irmão, pare. E a gente parou, ele pegou no paletó do irmão Biratã, o irmão Biratã sabe disso, ele lembra muito bem. E ele olhou para a gente, e a gente se virou e ele disse, irmão, eu estava lá no pavilhão. Eu escutei quando esse rapaz disse que você matou o pai dele, é verdade? Ele disse, é verdade. E vocês agora estão andando juntos, vocês estão pregando a palavra de Deus juntos. Nós ficamos surpresos, aquele preso disse, olha, eu já estava preparado para matar o moço que tirou a vida do meu pai.
que ele está preso também. Já estava preparado para tirar a vida dele aqui dentro. Mas Deus falou comigo lá dentro do pavilhão, Glória através de a Deus. vocês. Glória a Deus. Aquele preso caiu de joelho, irmão Rossano. Aleluia, Jesus. Dobrou o joelho Glória a ali Deus. no chão do presídio e disse, ora por mim. Amém. Eu quero aceitar o teu Jesus também como o meu Salvador. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus quebrou um laço muito grande naquela tarde ali, Glória irmão a Rossano. Deus. Oramos por ele e o nome do Senhor foi glorificado na vida daquele detento ali Amém, dentro. Jesus. Deus tem levado, irmão Rossano, a muitas vidas uma libertação de perdão através de nossas vidas, Aleluia. do que Deus tem feito nas nossas vidas. Glória a ti, Senhor Deus. Um dia chegou uma irmã para mim, depois que eu preguei o testemunho, e ela disse, faz 10 anos que eu não falo com a minha sogra. Tinha ódio da minha sogra, mas Deus falou comigo hoje e eu estou saindo daqui agora. Oh, glória a Deus. E eu vou pedir perdão à minha sogra, Glória a Deus. porque eu quero ir morar no céu. Amém, Jesus. Amém. Deus é fiel, irmãoça. Deus é fiel. O desafio não é pregar, irmãoça. Tem pessoas que pensam que o desafio é pregar. Mas o desafio não é pregar. O desafio começa depois que você acaba a pregação. Porque aí você tem que viver o que pregou. E falar de perdão, irmãoça, não é fácil. Falar de amor não é fácil. Porque pouco tem sido vivido. E o que Deus fez comigo e com o irmão Biratã, até hoje eu não entendo. Estamos em século XXI, irmãoça, onde a violência está predominando. E hoje você caminhar lado a lado, ombro a ombro, com o homem que tirou a vida do seu pai. Ter que andar com ele, pregar com ele. E eu confesso uma coisa aqui, irmãos, que eu amo ele em Cristo Amém. Jesus. Glória a Deus. Né? Quero deixar aqui para ele, Glória. que vai estar nos vendo também, né? Desejar a paz para ele, para a sua família, né? Que toda a família dele sabe dessa história, né? Que eu amo ele em Cristo e ele sabe muito bem disso. Né? Eu tenho um prazer de estar perto dele. Eu faço questão de estar ao lado dele, irmão Rossano, né? Pregando junto com ele, né? Levando a palavra de Deus às vidas junto com ele. Eu amo ele e Deus arrancou tudo de dentro de mim, irmão Rossano. Agora, irmão Edinaldo, o senhor imagina o impacto desse seu testemunho na vida de tantas pessoas hoje em dia, onde o ódio é o comum. É o comum, é. O sobrenatural, aquilo que não se é usado é o amor. Mas o ódio é o comum, é o natural. É o natural. Você pisa no meu calo e eu te mato, e eu arraso, e eu destruo você. É verdade. E aí você vem com essa palavra dizendo que não, É verdade. que o comum deve ser o amor. É o amor, Não é? claro. O perdão, O perdão. a reconciliação, a restauração. Eu sempre digo, irmão Rossano, que perdoar é reconhecer o perdão concebido por Deus. Amém. Irmão, eu gostaria, o senhor também é auxiliar de trabalho, nós só temos mais um minutinho, infelizmente, mas eu gostaria nesse minuto o senhor pudesse estar orando pelo nosso telespectador, não sei, mas de repente tem alguém lá do outro lado que está precisando perdoar e não tem forças, não tem forças para vencer o ódio, o desespero, o anelo de vingança. Eu gostaria que o senhor pudesse estar nesses segundos agora, estar orando por essas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar, irmão Rossano, vamos orar. Eu sempre digo que quem não perdoa destrói a ponte que um dia vai precisar passar por ela. É verdade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus. em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, toca nessa Eu quero vida. apresentar a cada vida, Senhor, a Toca cada nesse telespectador que está nos vendo, Senhor, Para neste se abra momento, perdão, Senhor. para que o Senhor visite a cada coração agora, nome aqueles de que não Jesus. conseguem perdoar, ó Pai, Oh, que estão com raiz de amargura dentro do coração. Amém.
e que possa tomar o exemplo de José, que José deixou um grande exemplo, perdoando os seus irmãos, né, abraçando, alimentando, porque é a única forma, Senhor, que vamos continuar caminhando para o céu de glória, é perdoando uns aos outros. Então, neste momento, Senhor, Tu sabe as vidas que estão neste momento a nos ver, Senhor, e a nos ouvir também. Pai, no nome de Jesus, assim como fizeste na minha vida, perdoando alguém que um dia, Senhor, me fez sofrer, tirou a vida do meu pai. Também visite agora, Senhor, aonde tiver um servo teu, uma serva tua. Ó Deus, vai agora arrancando toda a raiz de amargura, todo sentimento de ódio. É assim que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco. Lição de Vida fica por aqui. E não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor.